Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês, operacional de hoje, tá bom? Passando aqui para revisar. Essa semana eu não gravei vídeos para vocês, tentar gravar tudo junto hoje. Hoje aqui, ó, operacional dia 5, já são 2 da tarde, operacional no dólar, tá? Mini dólar Brasil. Então, hoje eu fiz algumas operações aqui no dólar, deu legal, tá? Então eu fiz aqui, ó, na abertura do mercado, ele abriu para baixo, na minha linha verde, tá? Então aqui vocês veem que a minha linha verde passando aqui, que é uma marcação de VWAP mensal do mês passado, tá? Então foi o fechamento, eu sabia que era um ponto forte. Eu entrei vendendo aqui já, então ele abriu aqui, eu nem olhei o gráfico, só vendi. Bateu aqui no meu alvo, já vendi, esperando ele fazer o fechamento de gap, e eu tinha aqui o fechamento do gap da VWAP, que era o que eu estava buscando. E a linha laranja, que é o meu ajuste do dia, tá? Então esses eram meus 3 alvos do dia, tá? Então aqui, primeiro alvo, fechamento de gap, linha 0 aqui do dia. Segundo alvo, VWAP, fechamento do gap de VWAP do dia anterior e ajuste, tá? Essa é a minha saída. O preço andou contra a minha posição, né? Eu aumentei minha posição aqui. Eu tinha mais uma ordem aqui, ó, mais ou menos aqui nessa linha lá, próximo dessa linha dourada, e ele não pegou, tá? Então, a hora que ele fez esse ponto, eu fiz mais uma adição de posição, ele desceu logo em seguida a meu favor, já fiz 1, 2, 3 parciais e deixei uma grande quantidade para fechar aqui embaixo, né? No fim ele andou contra e fechou no meu 0 a 0, pegou meu 0 da operação aqui, acabou me estopando, beleza, né? Fechei com o lucro das parciais, fiz 3 parciais e tinha mais 2 parciais, mas ele acabou fechando no 0 a 0 aqui, tá? Assim que eu fiz essa parcial eu já coloquei no 0 a 0, tá? Beleza, aguardei a operação, né, tal, fiquei aqui aguardando ver se vinha entrava uma operação legal aqui, e ele ficou fazendo essas movimentações laterais aqui na VWAP, juntou a VWAP do dia com a VWAP do mês anterior, trazendo a 200 para perto, estou no gráfico do 1 minuto, tá, gráfico de 1 minuto, até que uma hora ele caiu bem, né, eu tinha marcado para entrar aqui, mas a minha ordem estava aqui em cima, tinha deixado a ordem aqui, mas ele não pegou a minha ordem. Eu ia entrar no impulso aqui, acabei não entrando, né? Ele passou rápido e eu não entrei, mas teria uma entrada aqui, que é a nossa marcação de 0,5%, né? Essa linha aqui é a minha linha de 0,5% de variação. Poderia ter entrado aqui, não entrei, né? E ele andou bem, ó, andou pegado um take legal aqui, tá? Não peguei, aí ele começou a fazer essa alta, né? Aí quando ele subiu, e aí sim pegou minha ordem aqui, ó, marcação de 1%. Eu já tinha um fechamento gap de VWAP diária do passado aqui passando e uma outra VWAP mensal também passando nessa região. Então aqui eu sabia que era um ponto bem forte. Então aqui eu entrei um pouco mais pesado, né? Então, vou aproximar aqui. Então aqui eu entrei mais pesado, certo? Então eu fiz a minha entrada aqui. Minha entrada aqui, não, eu poderia ter entrado mais pesado, não entrei porque eu estava esperando que ele subisse ainda contra mim para me entrar mais 2 entradas. Eu tinha mais 2 entradas para fazer aqui em cima, ele não pegou, né, minhas entradas, começou a descer a favor, eu fiz uma parcial aqui achando que ele ia replicar para cima e eu completar minha mão, mas ele não replicou, tá? Daqui ele continuou descendo, pegou minha segunda parcial aqui na 42, a média de 42, continuou descendo aqui na minha outra marcação, que era um ponto de resistência, fiz mais uma parcial. E aí ele segurou, não pegou aqui na minha marcação de 0,5%. Aí eu achei que o preço ia voltar e eu já tirei o total, saí total da operação aqui, tá? Achando que ele ia começar a voltar. Mas agora ele está começando a querer cair e o meu alvo seria aqui, ó. Eu não acho que ele vai cair, pegar a VWAP e a ajuste. Acho que ele vai acabar fechando o dia por aqui, por essa região, tá bom? DXY tá forte, é uma das coisas que eu analiso, inclusive, gente. É aqui, ó. Tá, eu gosto de analisar aqui, algumas pessoas comentaram nos outros vídeos como é que eu faço análise, e eu analiso basicamente, esse é a grade de ativos que eu analiso, tá? Então aqui o que eu faço, eu analiso basicamente o dólar contra o México, dólar Brasil, ouro, Bitcoin, ou contra o euro, e o índice dólar, né, DXY. Então aqui, ó, DXY, euro, dólar, né, é uma proporção, 0,44 subindo o DXY e 0,43 caindo o euro. O peso mexicano também a mesma variação do real, tá vendo? Também subindo juntos, então isso aqui é meu ponto
de análise, tá? E aí, o que eu fiquei com medo aqui, ó, gráficos. Aí vocês vão entender por que eu acabei saindo. Então aqui eu gosto de analisar o gráfico do Invest. Eu analisava pelo TrendView, mas o TrendView mudou a plataforma agora, eles não dão mais o gráfico atualizado, tá? Eles colocam um gráfico atrasado 2 dias. Então eu parei de usar o TrendView, agora estou usando por aqui. Deixa eu voltar, vou colocar pelo gráfico diário. Ó, gráfico diário. Ixi, cadê minha grade de ativos? Sumiu minha grade de ativos. Aqui, deixa eu pegar essa outra barra aqui fica fácil para vocês entenderem. Aqui, ó. Então, gráfico do DXY. Tá? Então ele começou a subir e eu tava com medo que ele subisse aqui, ó, tá? Contra meu preço, porque tem esse topo relevante aqui. Ele fez esse teste, esse rompimento falso aqui em cima, né, no gráfico diário, ó. Então ele deixou esse candle vermelho e começou a romper aqui, estava vindo forte aqui, tá? Então eu estava com receio que talvez ele realmente viesse para romper pesado e fazer um rompimento verdadeiro aqui, tá? Por conta desse candle aqui, tá? Mas ele acabou segurando e beleza. Então por isso que eu achei que não achei que ele ia voltar tanto, tá? Eu acho que talvez ele possa voltar para essa linha, mas é isso, tá? Então esse foi o ponto de análise meu no dólar para poder fazer este operacional, tá? Vamos lá então. Deixa eu ver, fora isso, olha entradinhas aqui no BRA 50, né? No índice Brasil. Também fiz algumas entradas, algumas operações, tá? Então hoje não foi tão legal no Brasil. Eu fiz uma interpretação errada aqui de análise, vou explicar para vocês aqui. Então basicamente o preço ele abriu, né, caindo, e eu entrei comprando, tá? O ajuste está aqui, ó, a linha laranja, ajuste. Então tinha fechamento de gap, né, fechamento de gap de VWAP do dia anterior e ajuste, tá? Então esse era meu ponto de análise, tá? No dia. Deixa eu colocar no gráfico de 1 minuto, talvez vai ficar mais fácil para a gente analisar aqui e mostrar, explicar para vocês o meu operacional. Estou até posicionado ainda no BRA 50, ainda não fechei totalmente a posição, está com stop gain no 0 a 0. Vocês vão entender qual foi a minha base de raciocínio para poder fazer a operação aqui. Ixi, travou. Vamos ver se vai. Vamos ver por aqui. Deixa eu colocar no minuto. Aí depois eu volto no outro gráfico aqui para mostrar. Aqui, ó. Bom, aqui, ó. Então, qual foi a ideia aqui? Então, o mercado abriu aqui e abriu caindo, né? E eu entrei comprando. Por quê? Primeiro, marcação do 0,5%. Então, primeira compra aqui. Eu faria a segunda compra aqui, né? Ou dessa projeção, a gente também teria alvo, né, aqui, ó, nesse fundo. Então, teria um ponto relevante aqui de parada do preço, mais uma entrada, né? Então, primeira entrada aqui, segunda entrada, terceira entrada. Seriam os meus pontos de entrada. Ele caiu, pegou uma entrada minha aqui, apenas começou a subir. Eu estava buscando o que? Eu estava buscando esse primeiro alvo, que era a VWAP do dia anterior. Segundo alvo, VWAP mensal, né? Tá aqui. E terceiro alvo, o ajuste, que está aqui. Tá? Então esses eram os alvos, né? Fechamento de gap, mais o fechamento de gap aqui. Tá? Então seriam esses 4 alvos para poder fazer essa compra. Mas ele caiu, entrou caindo forte, né? Então ameaçou cair mais, veio fazer mais uma entrada mais pesada aqui. Não precisei. Tá? Então foi bem tranquilo. Aqui ele entrou, andou um pouquinho, fiz uma parcial, segunda parcial e fiz a terceira parcial aqui no ajuste. Na verdade eu saí total aqui no ajuste. Tá? Então liquidada a primeira operação. Depois eu fiquei, ele fez este candle aqui, eu achei que ele irá voltar para nossa VWAP e continuar o ajuste, né? Testar o ajuste. Porque como ele fez esse movimento de alta muito forte,
né? Então ele veio testar os 50% desse candle. Então aqui eu entrei na compra, tá? Eu entrei na compra aqui buscando essa projeção para cá. E aqui ele não me estopou, né? Quer dizer, eu acabei forçando a operação para poder sair no positivo. Então eu entrei aqui, ele andou contra, eu aumentei minha posição aqui e aumentei minha posição aqui. Nessa marcação aqui dos 50%, aumentei minha posição aqui, tá? Como eu vi que ele testou o fundo e não rompeu e ficou trabalhando demais aqui, então ele entrou aqui. E aí aqui ele andou, o meu médio veio mais ou menos por aqui, ó. Meu médio ficou mais ou menos por aqui. Quando aqui ele entrou no positivo, eu vi que ele fez esse candle aqui e eu encerrei a operação, tá? Eu acabei saindo no 0 a 0 aqui, tomei um calorzinho que ele ficou sambando, tive que fazer mais duas entradas para poder trazer meu médio para cá, para poder sair no 0 a 0 aqui, tá? Então beleza, calorzinho nessa operação aqui, porque eu tinha a minha leitura desse candle forte de compra para ele testar os 50% e continuar, tá? Beleza, não deu. Aí aqui ele começou a cair. Então aqui ele caiu e eu fiz mais uma operação aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, agora destravou. Ó, não me tirou ainda, tá? Então aqui ele não me tirou ainda. Então, vamos lá, deixa eu diminuir o zoom. Então aqui qual foi a minha análise, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver, ó, onde eu falei que eu entrei, né? Eu fiz uma entrada aqui para ele continuar, não segurou na 20 do minuto, não segurou na VWAP, continua a cair. Então a hora que eu vi que ele testou, eu aumentei minha posição e saí aqui, tá? No 0 a 0. Meu médio veio mais ou menos por aqui. Ele saiu aqui, um leve lucro, tá? Quando eu vi que ele recusou essa continuidade, eu saí, tá? Saí no 0 a 0. Então essa foi uma operação, passei calor, foi uma entrada errada, tá? Ok, aí o preço caiu, tá bom? O preço caiu, fez esse teste, caiu pesado. A hora que ele caiu aqui, ó, médias afastadas, médias abriram, né? Então, como é que foi a minha leitura aqui, ó? Então aqui, ó, média de 9, média de 20 e média de 42. Abriram um leque. VWAP 200, tá? 200 aritmética, 200 exponencial aqui embaixo e 200 aritmética aqui em cima. Ok, beleza. Aqui ainda porque adicionei recentemente essa linha aqui, que representa a 20 dos 60 minutos. Tá? Então, ó, tudo alinhado. Então aqui seria a venda. Certo? Aqui seria a venda, só que eu não consigo vender com ele tão afastado. Eu poderia ter vendido aqui, tá? Mas eu gosto de pegar o retorno dele para cá, tá? Essa marcação marrom é a mínima do dia de hoje, então minha ideia era ele testar isso aqui e subir. Ainda estava enviesado para compra, tá? As bolsas globais estavam todas subindo, então não fiz essa venda, mas poderia ter feito essa venda nesse rompimento e pegado essa linda queda, mas não peguei. Então eu esperei o preço parar. Ele veio aqui, testou isso aqui, que é a mínima do dia anterior, testou aqui e fez um candle de força positivo. Então entrei na compra, tá? Entrei na compra pensando no retorno dele, tá? Então aqui, ó, afastada, média de 9 afastada da média de 20, eu queria pegar esse retorno, e foi o que eu fiz, tá? Então aqui, ó, entrei aqui, saí aqui, fiz duas parciais. Quando eu vi que ele rejeitou esse topo, voltou, fiz mais uma parcial e coloquei o meu 0 a 0. Aí aqui ele me tirou no 0 a 0, tá? Então fiz essas duas parciais com pequeno lucro e saí no 0 a 0 aqui, para não deixar o preço andar contra. Caiu forte. Aqui eu hesitei em comprar, né? Hesitei em comprar, tinha essa marcação aqui que era a mínima, na verdade que eu marquei a mínima do de hoje, né? Tá? E aí ele chegou aqui na minha marcação, próximo do milhar, ou 184 mil, né? Então aqui eu hesitei em comprar. Estava afastado, estava um ponto bonito, mas como ele deu essa pancadona aqui, eu imaginei que ele ia continuar essa pancadona para baixo, tá? E aqui ele subiu sem mim, não consegui pegar. Mas quando ele fez esta queda aqui era 50%, e ele cruzou de novo a 9, cruzou para baixo da 20 e alinhou de novo a 42, aqui eu falei, vai continuar a queda. Ele testou 50% e repicou para baixo ao invés de repicar. Que era para ele, a ideia era ele fazer esse candle verde, como ele fez aqui, e subir, né, para mim poder pegar a compra. Mas ele não fez isso. Ele rejeitou o candle verde e
sinalizou que iria para baixo. Quando ele sinalizou que ele deixou esse pavio para cá, deixa eu ver se consigo aproximar para vocês. Aqui, ó. Então, quando ele fez esse doji, ele me sinalizou que ele não vai subir, ele vai cair. Então, à medida que ele fez esse candle de força, eu entrei e vendi. Não, perdão. Aqui, ó. Tô falando errado aqui, ó. Ele fez esse candlezinho para cima, ele sinalizou que ele não subiria, ele ia cair. Quando ele fez esse candle com mais força, rompendo, né, fechando aqui abaixo da mínima desse candle verde, então eu falei, vou entrar aqui. Fez esse candle, né, e eu entrei aqui. Entrei na venda. Fiz a primeira parcial, segunda parcial, que era o teste, essa linha azul é a teste da mínima, essa mínima aqui, né? Então fiz a segunda parcial aqui. Andou um pouquinho mais, fiz mais uma parcial, né? Porque eu achei que ele rejeitou, ele bateu no milhar aqui, no 184 mil, e não desceu para a minha marcação do 1%, né? 2%, perdão, aqui é a marcação de 2%. E começou a ameaçar voltar, fiz mais uma parcial aqui, deixei o resto andar, tô aqui até agora, né? Olha lá, coloquei meu médio no 0 a 0. Né, tá no 0 a 0 protegida a operação e deixei. Então ele veio, desceu aqui, eu saí mais um pedacinho e tá aí. Agora tá aqui, tô esperando ele me tirar no 0 a 0, tal, ou caso ele venha cair, eu pego ele lá embaixo, ainda finalizo a operação lá embaixo, tá? Então esses foram as duas operações hoje aqui no mini índice. Beleza? Quem gostou dá o like, comenta aqui embaixo para que eu possa gravar outros vídeos. Valeu, tchau, tchau.